Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Mais uma vez que Deus possa continuar te iluminando, abençoando, né, permitindo que você não só tenha um excelente domingo, mas com certeza um maravilhoso início de semana. Na nossa pílula do Evangelho de hoje, eu queria fazer uma pergunta para você. Já parou para pensar na diferença entre persistência e teimosia? Pois é, até onde que nós estamos sendo teimosos quando achamos que estamos sendo persistentes? Ou até onde que na verdade a gente está sendo persistente quando a gente começa a achar que está sendo teimoso? Refletir sobre isso é muito importante porque vai nos ajudar a saber como que nós estamos direcionando a nossa energia, nosso foco, né? O nosso coração, nosso sentimento em todas as atividades do nosso dia a dia. Bem, o que é teimosia? Teimosia é quando você começa a fazer alguma coisa que você quer muito, esperando um determinado resultado, e sistematicamente esse resultado não vem. E sistematicamente, além dele não vir, você vê resultados claros, sinais claros, né? De que você não está no caminho certo. Imagina alguém que está tentando muito seguir um determinado caminho na vida e sempre dá tudo errado, tudo é difícil. E a pessoa, ela acha que está persistindo, ela faz uma oração, ela pede ajuda, ela faz um curso, ela faz tudo o que tem que fazer, mas o coração dela não se sente bem. Mas ela fala, mas eu não posso desistir. Mas aí vem sinais e convites de outras possibilidades, mas essa pessoa está apegada à ideia egóica, né, que está na mente. E o coração diz que o caminho é outro. A pessoa não se sente mais feliz vivendo daquela forma. Mas o apego, o velho hábito, a velha forma de ser, o costume com aquela ideia de que a pessoa queria que desse certo, faz com que ela permaneça em algo dando murro em ponta de faca, como fala o ditado, sendo uma pessoa teimosa enquanto ela acha que está sendo persistente. Já na persistência é o oposto. É o oposto. Quando nós somos persistentes num caminho que vai realmente fazer bem para nós, o que acontece? Por mais difícil que seja a sua conquista, a sua luta, a vida vai mandando sinais claros de que a gente não deve desistir. Como é que a gente reconhece isso? Pela paz. Gente, lembre-se sempre disso. O Senhor da vida conversa com cada um de nós através dos nossos sentimentos. A sensação de paz e harmonia, ela só é sentida quando nós estamos trilhando um caminho que realmente faz sentido para a nossa proposta existencial. Todas as vezes que a gente sai desse caminho, a gente sente um mal-estar que a gente às vezes nem sabe explicar exatamente o que é. É como se fosse uma forma da vida dar um chacoalhão, né? Dizendo, ei, acorda. Esse não é um bom caminho, essa não é uma boa escolha. Então, na hora que, mesmo que você esteja fazendo algo muito difícil, eu estou lutando muito, né, por um relacionamento, estou lutando muito para não desistir do meu filho, do meu pai, estou lutando muito por esse trabalho, eu estou lutando muito para não precisar mudar dessa cidade. E aí você fala, mas está tão difícil. Mas parece que na hora que você está pensando em desistir, acontece alguma coisa que te põe para cima. É um sinal, alguma coisa que você ouve numa palestra, você assiste numa entrevista, você lê num livro, que lhe traz paz, renova a sua confiança, sabe? Algo assim que te mostra que você não deve desistir. Então, gente, esse sentimento nobre, genuíno de entusiasmo que vem mesmo nos momentos difíceis, costuma normalmente ser um sinal bastante claro de que a gente deve continuar trabalhando, né, em prol da meta que a gente deseja. Aliás, os amigos espirituais sempre nos falam sobre isso, né? Se a gente desistir na primeira dificuldade, dificilmente a gente vai chegar em algum lugar. Acho que a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? A não ser no lugar de queixa. Então para pensar, né? Nesse domingo, quantas coisas hoje na sua vida você acha que você está persistindo e na verdade está sendo teimoso e teimosa, está jogando a sua energia fora. São ciclos que precisam ser fechados para você seguir adiante, né? Portas que precisam se fechar para outras portas se abrirem, mas você está insistindo em algo só porque o seu ego quer, porque quer que aquilo aconteça. E nosso ego costuma nos cegar. E por sua vez, quantas coisas talvez você esteja prestes a desistir, acreditando que não vale mais a pena tentar, que você está perdendo tempo, está perdendo energia em um projeto com uma pessoa, talvez com você mesmo, e na verdade o que você precisa talvez seja só um pouquinho mais de paciência, ou talvez um auxílio específico para você chegar onde deseja. Eu sei que mesmo te explicando isso, nem sempre diferenciar persistência de teimosia é uma coisa fácil. Por isso, gente, que a oração ainda continua sendo um recurso maravilhoso. Porque na hora que a gente ora pedindo a Deus essa clareza, essa intuição, essa percepção, com certeza
nós vamos acalmando a agitação da nossa mente, acalmando a dificuldade do nosso coração e entrando em sintonia com energias mais sublimes, que normalmente costumam aproveitar esses instantes de elevação espiritual da nossa parte para nos ajudar, nos trazendo intuições e nos mostrando sensações positivas de qual é o melhor caminho a seguir. Tá bom? Então que Deus te abençoe muito, que você se torne uma pessoa cada vez mais persistente, mas não teimosa. Teimosia, gente, traz muita tristeza, rouba muita energia, né? E não nos ajuda em muitas coisas. Muito antes pelo contrário. Mas a persistência não. Essa é um combustível das realizações mais profundas que a gente vai ter na vida. Afinal, Deus é persistente conosco, né? Nunca desistiu nem vai desistir de nós, tá bom? Um abraço, meus amigos, e até breve.